Se você quiser compartilhar o texto bíblico com alguém numa perspectiva cristã, deve crer que deve considerar a história da igreja, mas deve também perceber que o texto não pode depender da autoridade da história para ter autoridade. Então, vamos pensar o seguinte: outro dia eu faço parte de um grupo, Teologia Batista da CBB, e o relator da revisão de comissão da declaração doutrinária, eu falei para ele que eu faço parte de um grupo e a gente está querendo discutir alguns assuntos. E aí ele falou assim: então tudo bem, o irmão conversa com o pessoal do grupo e até o final do mês de setembro, o irmão me passa o resumo das informações. E aí nisso eu falei: gente, olha só, o pastor Lourenço, ele deu essa oportunidade para a gente discutir. Aí o pessoal foi discutir a questão do batismo. Para nós batistas, pensei que você ia ficar. Aí nisso... então tá bom. Vem semana que vem. Então tá bom. Aí nisso, em relação à questão de a gente, assim, bater um papo sobre batismo, para batista, batismo é imersão. Só que se você for para o grego, não tem apenas o significado de imersão. Até mesmo naufrágio e afogamento pode fazer parte. E no contexto dos primeiros batistas, se falava do batismo para lavar. Então, os primeiros batistas batizavam entornando água na cabeça. Só coisa de mais ou menos uns 30 anos depois, mais ou menos uns 30 e poucos anos, que começou a ter a imersão entre os batistas. E aí, observa bem, você vai olhando a história. Nos primeiros séculos da igreja cristã, existiu: se tiver pouca água, você vai, derrama, se a pessoa estiver enferma, não sei o que, se tiver muito frio, ou seja, havia uma série de orientações para o uso ali. E aí eu falei, ou seja, nós entendemos, que o batismo é imersão, mas se você olhar a história da igreja, você não percebe uma preocupação muito grande com a forma, mas com o significado. Aí o que acontece? Alguém vai dizer assim: não, isso é um absurdo, gente. Aí é o que eu falo: meu pai não é cachaceiro, mas digamos que meu pai fosse cachaceiro, eu não vou mudar a história, meu Deus do céu. A história é a história, acabou. Não teve maçom na origem dos batistas no Brasil. Teve. É história, meu Deus do céu, aconteceu. Até porque, diante do catolicismo, os maçons eram uma resistência na época. E devido a essa resistência, é só ler o Mulato de Machado de Assis, E aí nisso, era uma resistência na época. E nisso, os maçons acabaram, de certa forma, contribuindo, Não estou dizendo que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, mas os maçons, de certa forma, eram uma força. Para quê? Para que a Igreja Católica não dificultasse o trabalho batista num Brasil católico, em que você seria discriminado, maltratado, perseguido, preso, só porque você é protestante. Então, observa bem, é história, não tem como deixar para lá a questão: o camarada foi excluído porque jogou bola. Está entendendo? A irmã foi excluída porque em casa, de calça comprida, alguém contou. Olha só, a irmã em casa foi vista de calça comprida, alguém contou, não tinha necessidade de quórum, porque não tinha as exigências legais que hoje tem. Hoje, para você excluir um camarada, que tá saindo com a mulher, a mãe da mulher, o filho da mulher, o irmão da mulher, para excluir esse cara hoje é difícil. Mas antes, 4 pessoas fizeram uma assembleia, pronto, excluiu a irmã que estava de calça comprida dentro de casa, o irmão que estava jogando bola, chutando bola na parede. Beleza. Tá, aconteceu, gente. Você não tem como mudar o passado. Aconteceu. Eu deixei de tomar ceia, eu era da Assembleia de Deus, no sábado da Assembleia de Deus, na Pavuna. E eu joguei bola. Quando eu não nasci, antes de entrar na igreja, eu pedi meu cartão de membro. Aí eu não podia entrar na igreja, eu tomar ceia. Entende? E hoje tem assembleano que é atleta de Cristo. Me deu para entender?
Você está rindo, mas na época o assunto era sério. Entende como é que é o negócio? Cadê a base bíblica? Tá, mas é. Se dava paternidade ao diabo para tudo, né? João 8,44 diz que a paternidade dele é mentira. Mas aí eu não sei se dá para perceber. Mesmo com todos esses argumentos, não adianta lá. Naquela época não adiantava. Porque entende? Porque isso, claro, por exemplo, tem lugar que mulher não pode entrar de calça comprida no templo, mas pode ficar de calça comprida fora do templo. Aí eu pergunto, se é pecado, por que pode do lado de fora? E se não é pecado, por que não pode do lado de dentro? É simples o negócio, entende? Então, são situações, né, que assim, se a gente, aí lembra do que eu falei? A questão não é o que está no texto, é o que eu boto no texto quando eu leio. E isso não é uma característica só de uma denominação, isso é do ser humano. Por isso que a gente tem que ter humildade e honestidade, né? Aquela questão assim, eu vou considerar a história da igreja, mas eu preciso lembrar que eu não posso, o texto não pode depender da autoridade da história para ter autoridade, porque senão não é a Bíblia que é autoridade, mas é a história da igreja que é autoridade. Por isso que você vai ver de repente num debate da 93 FM, um presbiteriano, um batista, um assembleano, um metodista, um congregacional, que não vão, porque primeiro, se você se deixar convencer no debate, você já perdeu sua igreja, acabou, entendeu? Seja porque, por exemplo, no caso dos batistas, sua congregação te manda embora. No caso de uma Assembleia de Deus, o presidente do campo te manda embora. No caso dos metodistas, né, o episcopado te manda embora. Tá dando no caso congregacional, a congregação te manda embora. Ou seja, porque vão falar assim, esse cara aí não serve para ser o nosso líder mais. Então, todo mundo está levantando a bandeira do evangelho, mas cada um tem uma pegada de cor. Um é um pouco mais amarelo, o outro é um pouco mais verde, entendeu? Uma coisa assim. Por quê? Porque a gente, como eu falei, agora vamos em parte. Então, mas a gente tem que considerar a história. Porque em nome de Deus a igreja já matou. Não pode matar mais. Em nome de Deus a igreja já oprimiu. Não pode oprimir mais. Em nome de Deus, quer ver uma coisa? Esse movimento LGBT, por exemplo, hoje a coisa está exagerada, né? Eu lembro, não sei se foi o Arnaldo Jabur que disse isso uma vez, que assim, houve um período que era proibido, depois foi permitido, agora está sendo incentivado. Vou sair do país antes que se torne obrigatório, né? Então o que acontece? Entende? Assim, é claro que a gente percebe que há exageros, mas olha, há um tempo atrás, olha como os crentes se referiam aos homossexuais. Não era respeitoso. Não era. Tá dando para entender? O pessoal do culto afro, se a gente for observar, por que só as divindades do culto afro são demônios? Por que Thor não é demônio? Por que Zeus não é demônio? Eu não sei se dá para entender o raciocínio. Assim, a gente não consegue perceber o que aconteceu no Brasil católico com os brancos senhores de escravos. A gente não consegue perceber isso. A gente não consegue perceber que pode ter ídolo e pode ter demônio em templos protestantes sem imagens. Mas a gente cismou que só tem demônio em culto afro. Então, aí, e nessa brincadeira, o que se faz? Se desrespeita as pessoas. E eu não sei se dá para perceber. A gente não está aqui para desrespeitar as pessoas. E qual o problema? Eu posso respeitar porque é em nome de Deus. Porque no tempo de Moisés, a nação era teocrática, nós não somos, vivemos no estado laico. Hoje, a gente vai obrigar os outros a ser evangélico. Amanhã, porque vamos e venhamos, os muçulmanos são mais consagrados do que os cristãos. Aí amanhã o país fica com maioria muçulmana, se a gente não for democrático, como é que vai ser? Então, não sei se dá para perceber, hoje a gente respeita a liberdade do outro. Tá dando para entender? Mas assim, eu não sei se dá para perceber que assim, a consagração e a profundidade bíblica dos cristãos é uma corda que está puindo, entendeu? Está amarrado, mas está puindo. Então a gente tem que fazer o quê? Olhar a importância do respeito ao outro. A gente tem que fazer isso. Só que às vezes a gente desqualifica o outro. Como se, por exemplo, não vou muito longe. Hoje nem tanto. Mas eu pelo menos conheci uma época que o batista se achava o mais cristão de todos os outros. E aí, qual era o problema? Você olhar e falava assim, não, a gente não é. Porque eu estou vendo o que está acontecendo aqui.
Eu lembro que quando eu trabalhei na Central Gospel, a empresa do pastor Silar Malafaia, a maioria era pentecostal, né? E eu era o batista, né? O pessoal me chamava de baptista. E aí nisso, aí veio uma irmã discutir comigo sobre a questão, né, da ação do Espírito Santo. Eu falei, irmã, desculpa, mas olha só, tem adultério do lado de cá e tem adultério do lado de lá. Tem fofoca no meu arraial, tem fofoca no seu arraial. Não, tem problema na minha igreja, tem na minha e tem na sua. Com o Espírito Santo, sem Espírito Santo, com fogo, sem fogo. Tem na minha e tem na sua. Deu para entender? Então o que acontece? Seja humilde e que eu seja humilde. E que a irmã se consagre e que eu me consagre. Mas a tendência de parecer que nós somos melhores do que eles, e não somos. Como eles também não são melhores do que nós. E aí a gente, por exemplo, precisa observar, né, como está aqui, se você deseja compartilhar o texto bíblico com alguém numa perspectiva cristã, deve crer que a revelação divina a partir das Escrituras são acessíveis a todos os crentes, mediante a atuação do Espírito na exposição do texto. Então é importante a gente entender que o mesmo Espírito, que é o mesmo Deus que revela, inspirando, é também o que ilumina. E eu preciso crer que se você é de Deus e está com o coração aberto, Ele vai iluminar você, Ele vai me iluminar, Ele vai me ajudar a expor e vai te ajudar a compreender. Mas é importante o quê? Mente aberta, pesquisa, oração, reverência. O problema é que tem gente que tem mente aberta, mas não tem reverência. Tem gente que tem pesquisa, mas não tem oração. Tem gente que tem oração, mas não tem pesquisa. Tem gente que tem reverência, mas não tem mente aberta. E aí acaba colocando na boca do apóstolo Paulo o que Paulo não disse. Ou de repente quer trazer a cultura da época de Paulo para a nossa cultura. E a gente não está aqui para trazer a cultura de Moisés, a cultura de Paulo. A gente está aqui para trazer os valores cristãos através das Escrituras. É isso que a gente está precisando trazer. Porque senão aí a coisa fica complicada. E a gente precisa ter aquela ideia de que eu e você não precisamos defender a Bíblia. Cremos nela e a pregamos. É como eu falo várias vezes sobre a questão da jumenta que fala. Gente, cientificamente não tem como o jumento falar, mas eu creio. Eu creio que Deus criou o universo, não pode fazer um jumento falar, meu Deus do céu? Eu creio que Ele criou o sol, quem criou o sol faz jumento falar. Para quem crê numa coisa, crê na outra. Então, eu não sei se dá para perceber que é fé. Eu não tenho que provar, não tenho que fazer cálculo, não tenho que fazer equação, não tenho que fazer nada. Agora, quem quiser cientificamente dizer que Deus não existe, aí é que vai ter que rebolar para falar. Porque como vai fazer, eu não sei. Como vai negar ou afirmar a existência de Deus cientificamente, eu não sei. Eu creio e pronto. Tem gente que crê que $1 debaixo de um prato de nhoque faz prosperar. Eu pelo menos creio que há alguém inteligente por trás do mundo inteligível, né? Então, mas não é? Então, cada um com a sua fé. E aí é aquele negócio, se é fé, não vem me criticar, eu creio e pronto. Já aprendi duas coisas hoje. Dólar debaixo do prato de nhoque e dinheiro pela janela. Isso, e não pode passar debaixo da escada que dá azar, né? Só não tá... 7 voltas no automóvel. Só 7 voltas no automóvel, No terreno tem prova que funciona, do automóvel eu não sei. No terreno funciona. Meu Deus do céu. De 30 ovos de galinha.